Olá, tudo bem? Meu nome é Midian Alcântara, sou aluna da Instituição Uninter, aluna do curso de Licenciatura em História, e esse é meu estágio de diferentes contextos. O tema é Vidas Negras Importam. Vidas Negras Importam é a tradução de Black Lives Matter. O movimento surgiu com o intuito de manifestar e mostrar a maneira agressiva que policiais americanos tratavam vidas negras e corpos negros, exigindo por justiça para que esses policiais sejam acusados e respondam pelos crimes cometidos. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o preconceito racial ainda existe e, infelizmente, persiste forte, sendo reproduzido não apenas por frases e atitudes racistas, como por políticas que tratam vidas negras como meros números. A partir de então, o BLM passou a se formar como uma organização política que luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. A frase que dá o nome ao movimento é lembrada em todo o mundo e faz alusão ao fato do sistema político, racial e econômico estar marcado pelo racismo estrutural, o que influencia nas altas taxas de genocídio da população negra do mundo. E como surgiu o Vidas Negras Importam? Em 2014, a vítima extrema da violência policial foi Eric Garner. Garner foi contido por um policial branco com um mata-leão, exatamente como George Floyd. Eric gritava que não conseguia respirar e toda a ação foi filmada por testemunhas. Ainda assim, o policial Daniel Pantaleo não afrouxou o golpe, causando uma crise de asma que levou Eric à morte. O BLM surge então neste contexto, com o objetivo de expor a desmedida violência quando pessoas negras são abordadas pela polícia dos Estados Unidos. Hoje, 6 anos depois, o movimento volta às ruas para reivindicar a importância de mais uma vida negra, a de George Floyd. Em pleno contexto pandêmico e com perigo de mais uma onda de contágio do coronavírus, várias pessoas têm ido às ruas nos últimos dias manifestar o nome do Black Lives Matter. A frase "eu não consigo respirar", que foi proferida por Eric e por George, tem sido usada como grito de protesto por manifestantes que têm ido às ruas. E quem foi George Floyd? George Floyd foi um afro-americano que foi assassinado em 25 de maio de 2020, depois que Derek Chauvin, então policial de Minneapolis, ajoelhou-se no pescoço dele durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto estava deitado de bruços na estrada. Os policiais Thomas Lane e J. Alexander também ajudaram a conter Floyd, enquanto o policial Tou Thao estava perto e observava. O assassinato ocorreu durante a prisão de Floyd em Powder Home, Minneapolis, Minnesota, e foi gravado um vídeo nos celulares por vários espectadores. As gravações em vídeo mostrando Floyd dizendo repetidamente que não conseguia respirar foram amplamente divulgadas nas plataformas de redes sociais e transmitidas pelos meios de comunicação do mundo inteiro. Os 4 policiais envolvidos foram demitidos no dia seguinte. E como começou o racismo no Brasil? No Brasil, o racismo tem raiz na escravidão, que foi a anulação dos valores da cultura negra, feita pelos colonizadores com o objetivo de legitimar a dominação. Entre 1550 e 1850, foram deportados para o Brasil mais de 4 milhões de africanos. A força do racismo fez com que a escravidão dominasse a história do Brasil por mais de 3 séculos, sendo este o último país do mundo a abolir a escravidão, através da Lei número 851 de Eusébio de Queiroz, com data de 4 de setembro de 1850. Após a lei, a classe dominante brasileira optou pela imigração
dos europeus brancos, com o intuito de branquear o país, porque através da miscigenação poderia trazer elementos étnicos superiores. Mesmo após a lei, a raça negra ficou condenada à exclusão e discriminação, pois a ideologia racista permaneceu, e assim pode-se concluir que a escravidão que inicialmente construiu o Brasil. A substituição da mão de obra escrava significou a redefinição do lugar do negro na sociedade, de escravo a marginal. E assim surgiu o racismo de exclusão, significando que os negros livres não serviam para trabalhar. A posição da marginalidade do negro em relação a esta nova configuração social e a inadaptação em relação com o trabalho foi considerada uma inferioridade cultural da raça negra, sobrando para eles ocupações produtivas, serviços domésticos, biscate, ocupação subalternas. Racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. O racismo estrutural é constituído por ações conscientes e inconscientes e que nós, enquanto sociedade, acabamos naturalizando a violência contra pessoas negras e que a morte de jovens negros não nos choca como deveria. O racismo estrutural pode ser notado na nossa língua, no nosso gesto, na composição do governo. Falando em governo, um exemplo bem rápido. Atualmente, o Brasil está no seu 38º presidente da República. E você sabe quantos presidentes negros nosso país já teve? Apenas um. Alguns estudiosos defendem que Nilo Peçanha foi o primeiro e até agora o único presidente negro do Brasil. Um país que possui mais da metade da sua população negra só elegeu apenas um presidente da mesma etnia. O racismo estrutural é isso, a desvalorização de pessoas negras e a perpetuação da desigualdade. É a falta de oportunidade, o preconceito, a segregação da mais metade da população. E o que podemos fazer para mudar isso? Número 1. É preciso entender a realidade e a história de etnias diferentes da sua. Olhar para quem está ao seu lado, pesquisar a história de culturas e povos e conversar e principalmente escutar pessoas que não têm a mesma etnia que você. Isso são exemplos simples, mas que fazem total diferença na hora de enxergar a diversidade ao seu redor. Número 2. Não seja indiferente ao racismo. Ajude uma pessoa que é vítima do racismo. Vá lhe dar um abraço ou apenas ficar próximo, para ela saber que não está sozinha. E converse também com a pessoa que praticou o ato. Número 3. Reconheça seus privilégios. Você sabe quais são seus privilégios em relação às pessoas de etnias diferentes da sua? Para reconhecê-los, veja a dificuldade que negros, indígenas e amarelos sofrem e compare se essas situações acontecem com você. Assim, fica mais fácil de pensar em soluções práticas para diminuir o racismo. Número 4. Crie laços de solidariedade antirracista. Se você é de uma etnia oprimida e estereotipada, lembre-se que de outras raças também são vítimas de racismo. Se você é amarela, converse com pessoas negras e indígenas para entender como o racismo acontece na vida delas. Por exemplo, com essa troca, uma pode ajudar a outra e criar uma rede de solidariedade antirracista. Número 5. Incentive as pessoas a serem antirracistas. Se você é branco, não tenha vergonha ou medo de falar sobre o racismo com outras pessoas brancas. Vale dar um toque para familiares, amigos e até desconhecidos. O importante é que troca de informações nunca pare, até mesmo porque não adianta negros, indígenas e amarelos colocarem ao lado deles se as etnias que oprimem não se estiverem abertas ao diálogo.
E uma última coisa, seja antirracista, tá bom? E um livro que eu recomendo muito, muito ótimo para ser contra, né, a prática do racismo é o livro da Djamila Ribeiro, né? Seja antirracista. E obrigada a todos pela atenção. Tchau.